É possível que Moisés não fosse realmente judeu? Será que sua história, tal como a conhecemos, é, na verdade, uma adaptação de mitos e traumas coletivos que Freud decifra como um psicanalista das religiões? Bem-vindo ao nosso programa, onde hoje exploraremos as teorias mais revolucionárias de Freud sobre a origem de uma das figuras mais importantes da história espiritual humana, Moisés. Freud afirma que Moisés tinha origem egípcia, uma ideia que abala a narrativa tradicional judaica. Essa análise polêmica o leva a sugerir que o povo judeu transformou a figura de Moisés, um líder egípcio, no profeta fundador de sua identidade religiosa. Mas o que leva Freud a fazer essa afirmação tão controversa? Acompanhe-nos para descobrir os argumentos por trás dessa hipótese, desde a etimologia do nome Moisés até o fascinante paralelismo com o culto monoteísta de Akenaton. Freud vai ainda mais longe ao propor que a religião monoteísta não é apenas um ato de fé, mas também uma resposta a traumas reprimidos. Ele levanta uma pergunta radical. Todas as religiões e sistemas de crenças coletivas poderiam ter raízes em traumas inconscientes, como as neuroses nos indivíduos. Acompanhe-nos nesta análise provocadora de Freud sobre como o mito e a psicologia coletiva podem estar no coração da espiritualidade. Fique conosco neste episódio, onde Freud e a espiritualidade se encontram em uma luta pela origem do sagrado. Dessa forma, começamos. Freud argumenta que Moisés era de origem egípcia, uma ideia que desafia a narrativa tradicional judaica. Para sustentar essa afirmação se baseia em diversos elementos, começando pela análise etimológica do nome Moisés e recorrendo a estudos de mitologia da época. O nome Moisés vem do léxico egípcio. No antigo egípcio, Mose significa menino ou filho, e aparece comumente em nomes egípcios como uma forma de apócope. Por exemplo, nomes de faraós como Tutmés, filho de Toto, ou Ramsés, filho de Ra, têm esse prefixo, que indica descendência divina ou realeza. A ausência de uma divindade no nome de Moisés sugere que ele poderia ser um menino nobre, mas sem vínculo explícito com um deus específico, como é comum em outros nomes egípcios. A raiz linguística indica que Moisés era originalmente um nome egípcio, o que sugere que o personagem histórico de Moisés poderia ter tido origem egípcia. Rank estuda como muitas culturas atribuem aos heróis um início humilde ou marginal, como o de um menino abandonado que mais tarde atinge grandeza, revelando um padrão arquetípico na construção dos mitos. Na história bíblica de Moisés, o herói nasce em um contexto humilde. Sua mãe o abandona em uma cesta no rio Nilo para salvá-lo de um decreto de extermínio e ele é adotado por uma princesa egípcia. Freud considera essa narrativa um mito ao contrário. Normalmente, nos mitos de heróis, a família que abandona o menino é fictícia, e sua origem verdadeira é nobre. Sugere que, no caso de Moisés, a mãe humilde que o abandona seria uma construção simbólica do povo judeu para apresentá-lo como um de seus membros. Isso implicaria que o verdadeiro e nobre origem de Moisés seria egípcia, e que a história foi adaptada para encaixá-lo na identidade judaica. Essa leitura coloca Moisés em um novo contexto histórico e cultural, desafiando a visão tradicional de sua figura como um líder puramente hebreu e revelando, segundo Freud, as complexas relações entre mitos, identidade religiosa e as influências culturais do Egito Antigo. Freud sugere, então, que o povo judeu, ao adotar e adaptar a figura de Moisés como seu líder e profeta, o transformou simbolicamente em judeu, projetando nele uma identidade que ressoasse com o povo que ele deveria guiar. Essa reinterpretação se encaixa no padrão psicológico dos mitos do herói, onde os povos atribuem uma origem condizente com seus valores e tradições. Essa teoria de Moisés desafia a versão tradicional que o associa de maneira indissociável ao povo judeu desde o seu nascimento. Além de reinterpretar a história de Moisés, ela reflete o interesse em explorar como figuras religiosas e líderes simbólicos podem ser moldados e reinterpretados pelas culturas que os adotam. Dessa forma, abre um debate sobre a origem e a natureza das figuras heróicas nas religiões e sociedades, sugerindo que o mito de Moisés foi reestruturado para atender às necessidades de identidade e pertencimento do povo judeu, oferecendo uma perspectiva psicanalítica sobre a construção dos mitos fundacionais. Até que ponto, então, os heróis e profetas das culturas emergem da história ou das necessidades de identidade de um povo?
Argumenta que Moisés não era hebreu, como é frequentemente dito, mas egípcio, influenciado pelas ideias do faraó Akenaton, que tentou impor o monoteísmo no Egito com a adoração ao deus Atom. Segundo Freud, Moisés era um sacerdote dessa religião monoteísta, o que explicaria sua afinidade com a crença em um único Deus. Aprofundar a ideia de Moisés como uma figura egípcia é fascinante, pois Freud propõe uma perspectiva radical ao sugerir que Moisés não seria apenas de origem egípcia, mas também um sacerdote ou nobre dessa cultura. De acordo com Freud, essa teoria explicaria por que Moisés introduziu ideias e rituais semelhantes às práticas religiosas egípcias, especialmente aquelas do período de Akenaton e sua revolução monoteísta. Essa origem egípcia também explicaria a rigorosidade e disciplina da lei mosaica, uma vez que Moisés teria adotado um estilo autoritário, característico de sua posição no Egito. Isso implicaria que o monoteísmo judaico derivou em grande parte do monoteísmo promovido por Akenaton, que proclamou Atom, o deus solar, como a única divindade suprema durante seu reinado, estabelecendo um culto monoteísta que teve grande influência na religião egípcia. Essa teoria, ao unir psicologia, mitologia e história, apresenta Moisés como uma figura complexa que não só foi moldada pelas necessidades religiosas e culturais de seu povo, mas também por influências externas, como o pensamento religioso egípcio. O processo de adaptação e transformação simbólica do mito de Moisés, então, seria um reflexo das dinâmicas culturais e psicológicas que modelam as grandes figuras históricas e espirituais. Akenaton substituiu as antigas tradições politeístas do Egito por uma religião monoteísta, que foi parte de uma série de reformas radicais durante seu reinado. Essa mudança religiosa não foi apenas uma transformação teológica, mas também uma revolução cultural que incluiu a promoção de um novo estilo artístico e a reconfiguração das práticas religiosas. A adoração ao deus Atom se caracterizava pela conexão direta entre o faraó e o deus, o que enfraquecia o papel dos sacerdotes e as divindades tradicionais do panteão egípcio. Freud observava certas semelhanças estruturais entre a religião de Akenaton e a religião que Moisés introduziu entre os hebreus. A figura de um único Deus todo-poderoso e o culto de adoração exclusiva a esse Deus são elementos comuns nas duas religiões. Freud sugeria que essas características poderiam ter inspirado Moisés a criar uma religião igualmente monoteísta para o povo hebreu, adaptando conceitos religiosos egípcios ao novo contexto cultural e espiritual do judaísmo. Com base nessa conexão, Freud propôs que Moisés foi uma espécie de revolucionário espiritual que transferiu conceitos egípcios para a cultura judaica. De acordo com Freud, Moisés não apenas reinterpretou as ideias religiosas que encontrou no Egito, mas as adaptou para um novo contexto. Ao fazer isso, ele não apenas criou uma nova religião monoteísta, mas também estruturou um sistema que não apenas ressoava com o povo hebreu, mas também atendia às necessidades psicológicas e culturais da comunidade judaica. O que você acha dessa conexão entre Moisés e Akenaton? Será que Freud, ao explicar a figura de Moisés em termos de seu ambiente cultural egípcio, está redefinindo o monoteísmo como uma fusão de ideias? Ele sugere que o monoteísmo judaico não surgiu de maneira isolada, mas como resultado de um processo de troca cultural e religiosa. Um dos exemplos mais claros dessa possível influência egípcia na tradição judaica é o próprio conceito de monoteísmo. Akenaton, por sua vez, reconfigurou essa cosmovisão ao focar toda a devoção em Atom, o deus solar, como a única fonte de vida e criação. Ao adotar essa ideia, Moisés teria criado um sistema monoteísta centrado em Yahvé. Para Freud, isso não só estabeleceu a base para o judaísmo, mas também influenciou o desenvolvimento das tradições abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, que compartilhariam a crença em um único Deus, origem comum a todas essas religiões. Outro exemplo de possível influência egípcia está na construção dos 10 mandamentos, que, segundo Freud, poderiam ter sido inspirados pelos princípios éticos e morais da religião egípcia. No Livro dos Mortos, um conjunto de textos egípcios que descrevem as leis e preceitos que os indivíduos deveriam seguir para alcançar a vida após a morte, há normas semelhantes às dos 10 mandamentos. Por exemplo, princípios como não matarás e não roubarás eram fundamentais na moral egípcia, e a prática de uma moral rígida e universal era essencial para garantir uma existência digna no além. Freud sugere que Moisés, tendo sido influenciado por esses códigos egípcios, poderia ter estruturado os 10 mandamentos com base em princípios morais semelhantes.
Dessa maneira, ele teria dado uma base ética sólida ao monoteísmo emergente, tornando a nova religião mais acessível e compreensível para o povo hebreu, ao mesmo tempo em que conectava o novo sistema de crenças com as tradições e normas que já existiam no mundo egípcio. Essa perspectiva de Freud é radical e oferece uma nova maneira de entender as origens do monoteísmo, destacando como as ideias religiosas podem ser transformadas e adaptadas ao longo do tempo. O que você pensa sobre isso? Será que a origem do monoteísmo é realmente uma fusão de influências egípcias e judaicas, ou há algo mais profundo e original na forma como o monoteísmo surgiu no contexto hebraico? Freud interpreta o monoteísmo como resultado de um trauma coletivo. Segundo sua teoria, Moisés foi assassinado pelo próprio povo hebreu porque não atendeu às suas expectativas, algo que Freud descreve como um assassinato do pai no sentido psicanalítico do termo. Esse evento traumático, marcado pelo ato de rejeitar e eliminar a figura fundadora, deixou uma marca psicológica profunda na memória coletiva do povo judeu. Com o tempo, essa experiência foi reprimida, e o sentimento de culpa por ter matado o pai espiritual contribuiu para consolidar a religião monoteísta e reforçar seu poder simbólico. Essa abordagem de Freud, que vê a origem do monoteísmo não apenas como uma mudança teológica, mas também como uma resposta psíquica a um trauma coletivo, propõe uma perspectiva radical sobre como os povos constroem sua identidade religiosa e cultural a partir de suas experiências históricas. Nesse sentido, a religião não só responde às necessidades espirituais, mas também se configura como uma forma de enfrentar, processar e reprimir os traumas passados. A história de Moisés é uma das mais influentes e contadas ao longo dos séculos. No entanto, como qualquer relato transmitido oralmente e posteriormente escrito ao longo de gerações, ela foi objeto de diversas reinterpretações e modificações. Essas transformações não são uma traição ao relato original, mas uma forma de mantê-lo vivo e relevante para as novas gerações. A história de Moisés é dinâmica e evolui com o tempo, adaptando-se às realidades em mudança da comunidade judaica. Essas adaptações não são exclusivas da história de Moisés, mas são comuns a muitas narrativas antigas. Ao longo da história, os relatos sagrados foram moldados para refletir as preocupações, crenças e desafios das sociedades que os transmitiram. Antes de ser escrita, a história de Moisés foi transmitida oralmente ao longo de gerações. Nesse processo, alguns detalhes da narrativa podem ter sido exagerados, esquecidos ou modificados para se adaptar melhor às necessidades, crenças e circunstâncias da comunidade em cada momento histórico. Essa flexibilidade na transmissão oral permitiu que o relato se ajustasse às mudanças na identidade e nas lutas do povo hebreu. Cada época tem seus próprios desafios, e a história de Moisés foi reinterpretada para torná-la relevante às circunstâncias específicas de cada geração. A narrativa de Moisés, como líder que guia seu povo para a liberdade, torna-se um modelo de resistência frente à adversidade. À medida que o judaísmo se desenvolveu como religião, a compreensão de Deus e sua relação com o povo judeu se aprofundou. Esse processo de amadurecimento teológico levou a novas interpretações de eventos-chave na vida de Moisés, como a entrega da Torá no Monte Sinai e o estabelecimento da aliança com Deus. A evolução da teologia judaica também influenciou a forma como os relatos antigos foram compreendidos e reinterpretados. Ao longo dos séculos, os rabinos reinterpretaram certas passagens da Bíblia, a fim de oferecer uma compreensão mais profunda e aplicável à realidade de seus tempos. A história de Moisés, segundo Freud, é muito mais do que um relato sobre a libertação de um povo. É uma história carregada de trauma, culpa e redenção, que fala tanto das lutas internas dos indivíduos quanto das dinâmicas coletivas da comunidade. O povo judeu, ao reinterpretar a figura de Moisés, não apenas mantém viva sua história, mas também reforça sua identidade e a conexão com seu passado, assegurando que seu legado continue sendo relevante para as gerações futuras. A figura de Moisés, como líder, profeta e fundador de uma religião, continua sendo um pilar fundamental na construção da identidade judaica, ao mesmo tempo, um espelho no qual se refletem as lutas e transformações da humanidade ao longo dos séculos. Essas ideias criam uma imagem da religião não apenas como um sistema de crenças, mas como um fenômeno psicológico e cultural, que tem suas raízes nos conflitos mais profundos da psique humana. Certos eventos históricos, como a morte de uma figura fundacional, Moisés no caso do judaísmo, ou Jesus no cristianismo, geram traumas coletivos. Esses traumas, segundo Freud, são tão intensos que se reprimem e passam a formar parte do inconsciente coletivo.
No caso de Moisés, Freud argumenta que seu assassinato pelo próprio povo judeu, um evento que ele hipotetiza em sua obra, criou um conflito inconsciente na psique coletiva judaica. A religião monoteísta, então, surgiu como uma forma de expiação desse crime reprimido e para restaurar o vínculo com uma figura de autoridade, similar à figura paterna na teoria psicanalítica. Os rituais, os dogmas e os mitos funcionariam como os sintomas de uma neurose coletiva, permitindo que as sociedades expressassem e lidassem com suas angústias reprimidas. Por exemplo, o conceito de pecado e redenção no cristianismo poderia ser interpretado como uma resposta à culpa coletiva relacionada com o sacrifício de uma figura inocente. Essa dinâmica de culpa e expiação seria análoga à maneira como uma pessoa tenta lidar com sua própria culpa reprimida através de mecanismos de defesa ou comportamentos obsessivos. A partir dessa perspectiva, o conceito de pecado e redenção não só cumpre uma função espiritual, mas também oferece uma resposta psicológica a uma culpa coletiva profundamente enraizada. No cristianismo, a figura de Cristo simboliza o inocente sacrificado, um evento que poderia gerar nos crentes um sentimento de dívida ou responsabilidade moral. A ideia de redenção e o ato da expiação funcionariam, então, como um mecanismo de reparação para aliviar essa culpa. Isso se alinha com a noção psicanalítica de como as pessoas tendem a lidar com a culpa reprimida, por meio de comportamentos compensatórios que podem se assemelhar a rituais ou comportamentos obsessivos. A confissão e o ato de pedir perdão, por exemplo, têm semelhanças com os rituais nos quais uma pessoa tenta liberar ou purgar um sentimento interno de carga ou conflito. Ao analisar a religião sob esse ângulo, vislumbra-se como certos elementos universais nos sistemas de crenças coletivas parecem responder a necessidades psicológicas fundamentais, oferecendo caminhos ritualizados para a integração emocional de culpas ou traumas coletivos. Poderia ser que muitos rituais e símbolos religiosos respondessem, em última instância, a esses conflitos internos e coletivos não resolvidos, funcionando como um tipo de terapia cultural compartilhada? A pergunta de Freud também sugere que os sistemas de crenças podem cumprir uma função estruturadora a nível psíquico, proporcionando aos povos uma estrutura de sentido para compreender o sofrimento, o medo da morte e os dilemas existenciais. No entanto, essa estrutura psíquica oferecida pelas religiões e crenças também poderia ser interpretada como uma dependência de respostas pré-fabricadas, que amortecem os conflitos em vez de enfrentá-los diretamente. Dessa forma, Freud convida a considerar-se a humanidade, assim como um indivíduo neurótico, busca constantemente formas de projetar e lidar com seus conflitos internos. Isso poderia implicar que, conforme as sociedades evoluem e lidam com seus conflitos, algumas crenças perdem relevância, assim como os sintomas de uma neurose podem desaparecer uma vez que os traumas subjacentes sejam superados. Assim, concluímos esta exploração profunda sobre Moisés e a religião monoteísta de Freud. Hoje, vimos como as ideias do pai da psicanálise desafiam e redefinem as histórias que acreditávamos imutáveis. Ficamos com perguntas, reflexões e, talvez, uma nova perspectiva sobre o papel dos mitos e das figuras religiosas em nossa identidade coletiva. Como sempre, convidamos você a compartilhar seus pensamentos nos comentários. Você acha que nossas crenças poderiam ter uma origem tão humana quanto Freud sugere? O que pensa sobre a ideia das religiões como respostas a traumas coletivos? E lembre-se, se gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas análises. Aqui, buscamos não só respostas, mas também novas perguntas que nos levem além da superfície. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelas raízes da fé e do pensamento crítico. Nos vemos no próximo programa, onde continuaremos questionando, explorando e abrindo nossas mentes. Até breve.